Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Nesse instante, gostaria de ler um texto que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, na NVI, que expressa o seguinte: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Dou um tema para esta reflexão, que é o Deus que soma e multiplica. Não sei se vocês já ouviram a velha canção que dizia: divisão não vem de Deus, quem primeiro dividiu lá no céu não entra mais. Infelizmente, quase não se ouve mais essa canção, a não ser em alguns programas saudosistas, com o fim de resgatar na mente de nossos irmãos os verdadeiros louvores, desses que nos aproximam mais e mais em matéria de música, louvor ao nosso Deus. O que mais me desperta atenção é o fato dessa canção nos mostrar que o Senhor não quer ver o seu povo dividido. Não, o Senhor deseja que sejamos as pessoas mais unidas da face da terra. Jesus deseja tanto isso a seu corpo espiritual, a sua igreja, que nos recomendou: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Fiz essa citação porque, para início de conversa, é praticamente impossível os servos de Cristo estarem unidos, sem viverem em amor uns para com os outros. Quando falta o amor de Cristo derramado nos corações dos irmãos, os resultados são desavenças, discórdias, rixas, mentiras e mais uma porção de coisas dessa espécie. No final, caso não haja perdão de ambas as partes, traz como consequência a divisão, e isso não é de Deus. O apóstolo Paulo se esforçou muito para que a igreja de Corinto não entrasse pelo caminho das preferências pessoais entre os irmãos. Esse apóstolo escreveu: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 25. Isto é, quando os membros se respeitam, se valorizam e honram uns aos outros, quem sai no lucro é a obra do Senhor. Caso contrário, estaremos dando um mau testemunho ao mundo acerca da nossa fé. Esse apóstolo dos gentios, certa feita em uma de suas cartas, foi veemente em procurar sepultar os vários partidarismos que havia dentro da igreja em Corinto. A coisa estava acentuadamente complicada, porque uns preferiam Paulo, outros Apolo, alguns a Pedro, isto é, Cefas, e finalmente a Cristo. 1 Coríntios 1, verso 12. Imagina a confusão e o mau testemunho dos de fora. Mas, graças a Deus, coube a Paulo a gloriosa tarefa doutrinária de coibir esse tipo de comportamento ao escrever: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, verso 13. Essas palavras de Paulo me fizeram lembrar aquelas de Cristo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Lucas 11:17, parte B. E todo é todo mesmo, e isso não exclui o reino de Deus. Permita-me dizer que a cada servo o Senhor distribuiu talentos, aptidões e serviços, uns mais e outros menos, mas tudo de acordo com a capacidade de cada um, conforme Mateus 25:15 e 2 Coríntios 3, verso 5. É por isso que alguns se destacam na pregação, outros na ministração do ensino, no louvor e etc. Assim, enganam-se os que só pensam em receber as grandes bênçãos do Senhor, mas que estão com o coração dividido e até mentindo para obter algum tipo de vantagem na obra de Deus. Bem, falando de mentira, os que de vez em quando entram por esse caminho só diminuem espiritualmente. O crente que mente não é somado ao reino divino. Efésios 4:25, 1 João 2:21. Abandone qualquer mentira. Mas além do Senhor ser um Deus que deseja ver o seu povo unido, pois é um Deus que soma e não diminui, também é o Deus da multiplicação. Para o fiel Abraão, ele sustentou: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 26, verso 4. Que Deus tremendo é esse, não é mesmo?
E caso você seja uma pessoa que esteja enfrentando lutas, o que é perfeitamente comum na vida de um cristão, o salmista sabia que o Senhor é quem multiplica nossas consolações. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Salmo 94, 19, na Almeida Corrigida. Poderíamos ainda falar muito sobre o nosso Deus da multiplicação. Lembre-se que Jesus multiplicou pães e peixes. Pois é, some-se a Ele e espere múltiplas bênçãos de Deus em sua vida.